Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. O Ramadã é o mês da humildade perante Allah, o Khushu'. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: é certo que prosperarão os crentes, que são humildes em suas orações. E disse também Allah subhanahu wa ta'ala no Corão: amparai-vos na perseverança e na oração. Sabei que ela, a oração, é deveras árdua, salvo para os humildes. Concentrar-se na oração e ser humilde nela estão entre as questões mais importantes. E essa é a essência da oração. Nós precisamos prestar atenção em concentrar-nos com a devida humildade na oração e realizá-la de maneira tranquila e sem pressa. Ao nos prostrarmos, ao nos curvarmos, entre as duas prostrações, porque tudo isso deve ser feito de maneira tranquila e sem pressa. O que é o Khushu'? O que é essa humildade perante Allah? A humildade é um estado em que o coração se humilha, se torna estável e se submete a Allah. É uma manifestação do coração através dos órgãos e membros. É uma condição em que o coração se concentra em Allah a tal ponto que todo o resto se torna insignificante. É uma condição em que o corpo se humilha e obedece a Allah subhanahu wa ta'ala. O Khushu', a humildade, é um estado em que o coração se coloca diante de Allah, com completa humildade, com pobreza e servidão, focando totalmente somente nele. Então o corpo também se humilha e obedece a Allah. A humildade, o Khushu', é um estado em que você constantemente pesa suas fraquezas, deficiências e pecados contra a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso deixa-o sobrecarregado de humildade e uma necessidade desesperada por Allah. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ele comparou o Khushu', a humildade, no Salah com a alma no corpo. Quando a alma deixa o corpo morre. Da mesma forma, sem o Khushu', sem a humildade, o Salah não tem alma, não tem espírito, não tem essência. Da mesma forma, rezar a oração sem concentração, sem humildade, é como presentear um servo morto a um rei. Então, ele escreve: Allah não aceitará nem o recompensará por isso, mesmo que a obrigação do Salah tenha sido ilegalmente cumprida. A oração noturna no Ramadã é uma oportunidade perfeita para trabalhar o nosso Khushu', a nossa humildade. Nós devemos maximizar o Qiyam, a nossa oração noturna, alongar essa oração e louvar a Allah extensivamente, e alongar nas nossas súplicas, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam costumava fazer. Experimentar a doçura da oração é uma virada de jogo. Depois de nós experimentarmos, a nossa vida muda completamente. E nós sempre desejaremos sentir essa doçura. Ibn al-Qayyim explica que quando você realiza a oração com Khushu', cumprindo todos os seus direitos e condições, voltando a sua mente e coração para Allah, você vai se sentir leve, como se todos os seus fardos tivessem sido lavados. Você estará cheio de energia, mas também calmo e tranquilo. E tais sentimentos farão você desejar poder permanecer nessa oração para sempre. O Salah é o frescor dos olhos, o deleite da alma e o paraíso do coração. Então, Ibn al-Qayyim ele dizia: estamos em um jardim onde a nossa comida é a humildade, o Khushu', e a nossa bebida são as lágrimas que fluem. Então, como atingir essa humildade? Como atingir esse Khushu'? Primeiro, nós precisamos nos prepararmos mentalmente e fisicamente quando nós vamos fazer a oração. Precisamos também nos livrar das distrações, porque tudo isso afeta a nossa concentração e a nossa humildade. Devemos parar de pecar, se proteger de todo o haram, especialmente do haram dos olhos e da língua, porque isso afeta diretamente na nossa humildade. Lutar contra o shaitan e seus sussurros, buscando a proteção de Allah subhanahu wa ta'ala e forçando a refletir sobre o que nós estamos recitando quando estamos fazendo a oração. Entender o que nós estamos dizendo. Quando nós estamos recitando o Corão, é necessário que nós entendamos o que estamos lendo. Se não sabemos o árabe, devemos saber a tradução, porque precisamos estar atentos àquilo que nós estamos dizendo. Também memorizar recitações ao Corão e memorizar recordações, adhkar, lembrança de Allah, isso também ajuda
a vivenciar a beleza do Salah. Então, reservar um tempo nesse mês abençoado para memorizar essas recordações do dia e da noite e também suras, né, capítulos novos do Alcorão para que nós possamos utilizar na oração. Um ponto importante também é lembrar-se constantemente da morte, principalmente durante a nossa oração. Então, quando nós estamos fazendo uma oração, imaginar que nós estamos rezando a nossa última oração, é a nossa oração final. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: lembrem-se da morte na vossa oração, pois aquele que se lembra da morte durante a sua oração obriga-se a orar corretamente. E rezem a oração de um homem que pensa que não rezará qualquer outra oração depois dessa. E disse também o profeta sallallahu alaihi wasallam: quando te levantares para orar, ora uma oração de despedida. Nossa última oração na vida terrena. Então, se nós orarmos com esse pensamento que é a nossa última chance nessa vida terrena, sem dúvida nós iremos nos voltar humildes e arrependidos perante Allah subhanahu wa ta'ala. Também ter em mente que quando nós rezamos, quando nós oramos, Allah responde a nossa oração. Você, quando está fazendo a oração, você está conversando com o teu Criador. Então, conforme você fala com Allah subhanahu wa ta'ala, Ele responde para você. Então, sinta-se privilegiado por estar numa conversa direta com o Senhor dos mundos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, Allah o abençoado e exaltado disse: eu dividi a oração entre mim e os meus servos em duas metades, e o meu servo terá o que pediu. Quando o servo diz louvor a Allah, Senhor dos mundos, Allah diz: o meu servo me louvou. Quando o servo diz o misericordioso, o misericordiador, Allah diz: o meu servo exaltou-me. E quando o servo diz o soberano do dia do juízo, Allah diz: o meu servo glorificou-me. Quando o servo diz: só a ti adoramos e só de ti imploramos ajuda, Allah diz: isto é entre mim e meu servo, e o meu servo terá o que pediu. Quando o servo diz: guia-nos a senda reta, a senda dos que agraciaste, não a dos incursos em tua ira, nem a dos descaminhados, Allah diz: tudo isso é para o meu servo, e o meu servo terá o que pediu. Então, a oração é uma conversa com Allah subhanahu wa ta'ala, na qual Ele responde diretamente a nós. Ficar calmo e alongar a oração. Como disse Abdullah ibn Abbas, 2 rak'at, 2 genuflexões com contemplação e humildade são melhores do que ficar em pé a noite inteira com o coração desatento. Então, o khushu' ele não é exclusivo da oração, né? O khushu' é o fruto da nossa fé. É o resultado de uma firme convicção na grandeza de Allah. Se você for abençoado com isso, você vai desfrutar dessa humildade, desse khushu' dentro e fora da oração. Porque lembrar continuamente que Allah o vê, estar maravilhado com a grandeza de Allah e reconhecer suas próprias deficiências, vai te levar a um estado constante de humildade e khushu'. E o local do khushu' é o coração. E os seus efeitos se manifestam no corpo físico. As várias faculdades seguem o coração. Se o coração está corrompido por negligência ou sussurros insinuantes do Shaitan, a adoração das faculdades do corpo também será corrupta. O coração é como um rei, e as faculdades são como suas tropas, que seguem as suas ordens e vão para onde lhes é ordenado. Se o rei é corrupto, os seus seguidores ficam perdidos, que é como que acontece quando o coração não adora Allah corretamente. Então, Ibn al-Qayyim disse, o khushu' da verdadeira fé é quando o coração se sente consciente e humilde diante da grandeza de Allah, diante da glória de Allah, e está cheio de admiração, medo e timidez, de modo que o coração é totalmente humilhado perante Allah e quebrado, por assim dizer, com o medo, a timidez, o amor e o reconhecimento das bênçãos de Allah e dos seus próprios pecados. Assim, sem dúvida, o khushu' do coração, a humildade do coração, é seguido pelo khushu' do corpo. Então, dessa maneira, nós atingimos esse estado maravilhoso que é da humildade perante Allah subhanahu wa ta'ala. E vejam que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, a primeira coisa a ser levada, ou seja, retirada dessa umma, será o khushu', até vocês não verem ninguém com khushu'. Então é uma questão grave. Infelizmente, nós estamos inseridos num mundo de distrações. E o khushu' é cada vez mais raro. Nós fazemos nossas orações e não temos humildade nela. Não temos concentração do nosso corpo e do nosso coração
diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Então precisamos nos esforçar em alcançar essa humildade. E o Ramadã é a melhor oportunidade que nós temos. É a melhor oportunidade que nós temos de viver com o Corão, viver com a oração e dessa maneira atingir corretamente a posição de khushu', a posição de humildade perante Allah subhanahu wa ta'ala. Vejam que o profeta sallallahu alaihi wasallam ele disse: quando o filho de Adão recita um versículo que tem prostração e logo ele se prostra, o Shaitã se afasta chorando e dizendo: ai dele, foi-lhe ordenada a prostração e ele se prostrou, logo o paraíso será dele. Foi-me ordenada a prostração e eu desobedeci, logo o inferno é o meu destino. Portanto, irmãos, nesse mês abençoado é sem dúvida uma oportunidade de aperfeiçoarmos a nossa adoração com humildade. O jejum nos faz sentir o quanto somos pobres e frágeis sem as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala. E a oração nos faz sentir o quanto somos pobres e frágeis, né, diante da grandeza e riqueza de Allah subhanahu wa ta'ala. E na nossa pobreza e servidão, nós atingimos o nosso objetivo como servos verdadeiros de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah nos faça daqueles que são seus servos humildes.